A Faculdade de Medicina da UFRJ, no SISU, dá peso 4 para a redação do Enem. Então, sem dúvidas, tirar uma nota excelente na redação é crucial para você ser aprovado nessa universidade. E não foi diferente comigo. Ter tirado uma nota alta na redação do Enem fez toda a diferença para minha aprovação. Inclusive, não só ser aprovado, mas ter sido aprovado em primeiro lugar em Medicina na UFRJ pelo Enem 2025. Se você não me conhece, meu nome é João Pedro e nesse canal aqui eu trago dicas de estudos e eu tirei 960 na redação do Enem 2025. Eu estou esperando o espelho da redação sair para ver em que competência eu perdi e fazer análise aqui junto com vocês. E nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas que me ajudaram a poder tirar 200 na competência 3 em várias redações seguidas e provavelmente eu acredito que eu tirei 200 na competência 3 na redação do Enem também, acho que eu perdi na competência 1 por alguns deslizes que eu tive lá na hora da prova. Mas na competência 3 eu tive uma preparação muito sólida porque eu desenvolvi alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Então fica até o final que provavelmente você vai aprender muita coisa aqui sobre redação e você não vai se arrepender. Enfim, antes de começar aqui, eu vou dar uma contextualização rápida para caso você não saiba como a redação do Enem funciona, tá? Então é o seguinte, a redação do Enem, ela vale 1000 pontos, né? Cada uma dividida em 5 competências de 200 pontos. E a competência 3, que é o foco desse vídeo, ela cuida da parte da argumentação. Então, se você traz um projeto de texto ou um problema e não desenvolve ele tão bem, se você faz umas pontas soltas no texto, se você não amarra tudo muito bem e deixa algum raciocínio meio vago, sem explicar muito, você provavelmente vai perder na competência 3. E a gente viu aqui nas mudanças de correção que teve ao longo do Enem 2025, que agora também as pertinências e produtividade do repertório estão sendo também mais exigidas, de forma que, se agora não tem produtividade no repertório, você perde ponto na competência 3 também. É um pouco absurdo, mas é assim que está acontecendo. Então, eu vou passar aqui 3 dicas que são a parte de repertórios, parte de argumentação propriamente dita e também um terceiro ponto, que esse aqui é o segredo, tá? Isso aqui provavelmente vai te impulsionar e vai blindar, como diz a Mila Borges, né, que eu fiz curso com ela, vai blindar o seu texto e você provavelmente vai ter muito mais facilidade em fechar os 200 pontos. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é sobre a parte de repertório. Como que a gente pode ter pertinência de um repertório? Não é muito difícil, gente, tá? A gente consegue perceber que todos os temas dá para resumir em basicamente 7 argumentos principais. Eu vou tentar listar eles aqui de cor, só que eu não tenho anotado aqui, tá? Então eu vou tentar puxar aqui da minha cabeça. Vamos lá. Primeiro, negligência estatal. Segundo, negligência da escola. Terceiro, negligência familiar. Quarto, falha da sociedade. Aí aqui entra preconceito, ignorância, falta de conhecimento e tudo mais. 5, falha midiática. Sexto, desigualdade social. Sétimo, lógica capitalista. Acho que tem mais algum, mas só que esses são os 7 principais. Todos os temas, praticamente todos os temas, tipo assim, 98% dos temas cabem nesses 7 argumentos. Você não precisa ficar caçando argumentos super específicos. Inclusive, essa é uma recomendação que eu faço. Deixe os argumentos específicos, os desdobramentos específicos, por o meio do parágrafo. Faça um argumento mais amplo, tipo negligência estatal, desigualdade social e tudo mais. Aí você aprofunda e afunila isso no seu desenvolvimento, tá? Então, pertinência de repertório não é muito difícil de encontrar. Cara, por exemplo, é só a gente pegar aqui, vamos lá. Desafios para combater a violência de trânsito no Brasil. A gente tem Velozes e Furiosos, direito de ir e vir da Constituição Federal. Se eu não me engano, também tem Zootopia, né? Porque acho que é aquela coelhinha, a Julie Hopps, acho que ela era guarda de trânsito. Ou em algum momento tem alguma coisa abordada sobre trânsito. Então tem muita coisa que você pode abordar de múltiplas formas. E, cara, é só você abrir um pouco o seu campo de visão. Não é muito difícil arranjar repertórios pertinentes. Então, inclusive, é até bom você ter alguns repertórios coringas, né? Porque você consegue articular alguns deles no tema. E eu vou mostrar isso nesse vídeo, inclusive, tá? Eu vou mostrar aqui um repertório que é um pouco mais amplo, que dá para colocar em vários outros temas e que você consegue encaixar como pertinente e específico
àquele eixo temático em específico. Então vamos lá, segundo tópico. E esse aqui agora a gente começa a entrar na parte mais importante do vídeo. A argumentação propriamente dita. Eu montei, ao longo do meu ano, um esquema de argumentação que segue uma trilha muito bem delimitada e eu vou mostrar nesse vídeo, inclusive. Vou mostrar agora, na verdade. Ele está aqui. Esse aqui é o fluxograma que eu montei, tá? Ele tem todas as informações que você precisa colocar no seu parágrafo para ele ficar com uma argumentação blindada, beleza? Então, assim, a gente começa aqui no tópico frasal, né? Eu tô olhando aqui no tablet. Ele começa aqui no tópico frasal e a gente vem aqui. Haverá situação idealizada? O que significa isso? Situação idealizada é a seguinte. Você fala sobre a negligência estatal. O que seria a situação idealizada? Seria ideal, seria muito bom se o Estado ele fosse pôr em prática todas as leis que fossem de direitos do cidadão. Por exemplo, o cidadão tem direito à alimentação. Seria muito bom se o Estado ele aplicasse essa lei devidamente e todo cidadão tivesse direito à alimentação de fato. Só que, em contrapartida, não é isso que acontece. Então, a gente vem aqui. Haverá situação idealizada? Sim. Então, a gente sabe que se a gente levantou um problema, é que essa situação ideal não está acontecendo. Então, a gente vem aqui e contrapõe a situação ideal à realidade brasileira. Se a gente não pegou uma situação idealizada, a gente fez o contrário disso e colocou uma situação bem ruim, na verdade, então a gente só confirma. Então, a gente vê que é visível aqui na realidade brasileira e, infelizmente, isso acaba acontecendo. Então, a gente tem aqui as duas opções. Então, você não fica preso. Você tem tanto a opção de ir para o sim, você pode fazer uma situação que era para ser ideal, só que não acontece, e uma situação que é muito ruim e, infelizmente, acontece na prática, entendeu? Então, a gente vem aqui e agora a gente converge para aqui, de novo, o fluxograma e vem aqui de exemplificação. E esse é o terceiro ponto, é o segredo desse vídeo. Exemplificação. Isso aqui é a coisa mais importante do seu texto para você chegar de forma consistente nos 200 pontos da competência 3. Muitas coisas que você perde de lacuna é por conta de falta de exemplificação. E eu vou colocar isso, eu vou te mostrar isso na prática em alguns textos meus, em alguns parágrafos, eu vou mostrar aqui, inclusive, para você ver como que isso realmente na prática funciona. Você vai ver que exemplificar faz muita falta, beleza? Se você não aplicar. Então, beleza, a gente tem aqui os dois caminhos possíveis, a gente já converge aqui. Então, tanto se a gente contrapôs ou a gente confirmou, a gente vai ter que exemplificar como que isso acontece na prática. Depois disso, a gente vem aqui botando qual agente falha, se for pertinente, né? Se for preciso, no caso de negligência estatal, é óbvio que o agente que falha aqui é o Estado, e a gente bota aqui por que esse agente falha. E aqui entra um perigo muito grande. Muita gente não sabe como responder essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui é uma das mais difíceis de serem respondidas. A Mila Borges ela chama isso aqui de mini justificativa. Caso algum aluno da Mila Borges esteja aqui, é exatamente esse ponto aqui da mini justificativa, que ela começou a abordar em 2025 porque ela viu que as redações estavam começando a ficar super, hiper rígidas e estava sendo preciso explicar por que certas coisas aconteciam, tá? Então, a gente pega aqui, por exemplo, a gente está tendo aqui como exemplo o argumento da negligência estatal. Por que o Estado não bota as leis de direito à alimentação em prática? Porque ele não desvia verbas o suficientes para poder essas leis serem aplicadas. Essa, inclusive, seria basicamente a primeira parte do porquê, né? Porque essa parte do porquê pode ter uma mais fundamental, que você pode colocar em uma só, mas você também pode ser que precise fazer uma segunda justificativa. E nesse caso da negligência estatal, quase sempre é preciso. Como que isso funciona? A gente está aqui, ele não direciona verbas para as leis serem aplicadas. Mas por que ele não direciona verbas? Porque não é algo lucrativo? Porque ele prioriza outros interesses? Então, essas perguntas que você precisa se fazer para ver se alguma delas não está sendo respondida. Beleza, a gente viu aqui, matou aqui. Então, essa parte aqui, esse bloco aqui, a gente pode chamar isso aqui tudo aqui de causa, beleza? Então, essa aqui é a parte de apresentação, eu acredito, Iana.
geralmente aqui entraria o repertório, eu coloco o repertório aqui. Então, esse primeiro bloco aqui é o bloco de eita, escrevi errado. Apresentação. Então, tanto com o tópico frasal, né, se envolve o tópico frasal, a situação idealizada e a contraposição ou a confirmação, dependendo de que caminho você seguir. Aí aqui, esses 3 são causa e esses 3 aqui é fechamento barra consequência, como está aqui, primeira consequência, e o desdobramento da consequência, que é ideal que você faça para você também realmente blindar o seu texto. Beleza. Esse fluxograma aqui está super completo, mas como que isso aqui funciona na prática? Vou te mostrar agora. Vou pegar aqui 2 parágrafos de textos que eu mandei e tirei nota 1000 na plataforma da Mila Borges, e você vai ver como que isso aqui realmente funciona na prática, para você ver que faz muito sentido e que o parágrafo fica muito mais bem amarrado e com a argumentação super completa. Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero trazer aqui para vocês é desse daqui, que é de desafios para combater a pobreza menstrual na sociedade brasileira. Esse tema aqui é muito difícil, se você for parar para ver. É um tema que pouquíssima gente seria capaz de discorrer uma argumentação sobre esse tema. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o parágrafo do D2, tá? D2 aqui, que é sobre desigualdade social, basicamente. Nesse caso aqui, eu coloquei um pouco diferente, tá? Que eu coloquei aqui restrição do acesso aos itens de higiene pessoal. Isso aqui, em outras palavras, é desigualdade social. Então, beleza, a gente tem aqui, ademais, é fulcral pontuar a restrição do acesso aos itens de higiene pessoal como outra perpetuadora da pobreza menstrual na sociedade brasileira. Isso aqui é outra coisa também que eu recomendaria vocês fazerem para poder blindar o texto de vocês. Se vocês forem parar para perceber, eu retomei as palavras-chave do tema aqui. Pobreza menstrual da sociedade brasileira. Seria muito mais cômodo você colocar só outra perpetuadora do problema, outra perpetuadora da problemática, outra perpetuadora do entrave, o que seja. Seria muito mais cômodo, mas o Enem 2025, a gente viu que a correção de redação foi extremamente duvidosa, então a gente não pode deixar brechas aqui. A gente precisa mostrar para os corretores do máximo de formas possível que o nosso texto é autêntico e que a gente não decorou o modelo pronto. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca um tópico frasal com uma palavra-chave específica do tema. Nesse caso aqui, eu coloquei pobreza menstrual na sociedade brasileira. E agora a gente vem aqui. Isso por quê? Então, primeira causa está aqui, né? Isso porque, devido ao baixo salário que muitas famílias recebem, isso daqui é uma causa. Agora a gente vai ver se é a primeira ou é a segunda. Ou se ela já é autossuficiente por si só e a gente só vai precisar de uma. Boa parte delas precisa renunciar a certos gastos para garantir sua subsistência. Então a gente tem aqui, a gente consegue perceber aqui que isso aqui é a exemplificação de como isso acontece na prática. Agora, para blindar mais ainda, certos gastos para garantir sua subsistência. Como que isso acontece realmente na prática? Isso acontece, mas como na prática mesmo isso acontece? Por exemplo, deixar de adquirir produtos higiênicos para poder comprar alimento. Percebeu como é que fica muito mais claro você trazer isso para a realidade com um exemplo bem mais concreto do que isso realmente significa? Somado a isso, várias dessas pessoas de baixo nível socioeconômico habitam áreas de risco e saneamento precário. Então aqui, pior ainda, né? Eu estou expandindo a problematização aqui e estou fazendo um cenário não idealizado. No caso, essa parte aqui de a pessoa habita área de risco e saneamento precário. É uma situação que, ao mesmo tempo que não é idealizada, eu confirmei que isso acontece na realidade brasileira. E de fato acontece. Se você for ver aqui, várias dessas pessoas, é um ponderador argumentativo, né? Porque eu não botei todas as pessoas, várias dessas pessoas de baixo nível socioeconômico habitam áreas de risco e saneamento precário, como comunidades em costas de morros. De novo aqui, exemplificando, trazendo aqui na realidade. O que seria áreas de risco? Comunidades e em costas de morros. Isso aqui também já está matado. Você não tem mais problema em relação a isso. O que também dificulta significativamente a manutenção adequada do cuidado menstrual pelas mulheres. Então a gente viu aqui que a gente tem duas causas. A gente tem aqui o baixo salário, que não deixa as pessoas comprarem, e também
as pessoas de baixo nível socioeconômico, por não terem muito dinheiro também, elas habitam áreas de risco que têm saneamento precário. Isso dificulta a manutenção adequada do cuidado menstrual pelas mulheres. Percebeu como é que fica muito completo isso daqui? Agora a gente vem aqui e a gente fecha com a consequência. Consequentemente, em virtude dessas limitações, concretiza-se na sociedade brasileira o cenário de desigualdade social. Entendeu? Eu falei aqui no tópico frasal que é basicamente desigualdade social. Eu trouxe esse termo aqui no meio do meu parágrafo, desigualdade social. Então você vê que, na verdade, os sete argumentos que eu coloquei aqui cabem para basicamente todos os temas. E não foi diferente desse caso aqui. Eu tirei 1000 nessa redação e eu usei argumentos coringa, vamos dizer assim. Mas só que a habilidade que você tem que ter é você conseguir adaptar esses argumentos coringa aos temas específicos. E nesse caso aqui, no final do desenvolvimento, eu coloquei o repertório, que eu optei por fazer assim, tá? Mas isso não é regra, você pode colocar aqui no começo do parágrafo, no meio ou no final. Nesse caso aqui, calhou de eu usar no final do parágrafo. Então eu coloquei aqui: o cenário de desigualdade social foi descrito por Jacques Lambert em Ser os Dois Brasis. Ao lado dos privilegiados, aí eu expliquei quem são os privilegiados nesse contexto. Nesse contexto, são mulheres de classe alta que possuem acesso a saneamento adequado e as absorventes. E também tem o lado dos despossuídos. Quem são os despossuídos? Grupos de condições de menor poder aquisitivo que não podem, dessa maneira, reivindicar os elementos higiênicos essenciais. Beleza, primeira consequência está aqui. Qual é o desdobramento disso? Esse impacto ocasiona gradativamente a exclusão e a marginalização dessa parcela mais vulnerável. Acabou. E por último, o fechamento do parágrafo, denotando-se assim a urgência de se reprimir tal obstáculo a fim de combater esse entrave. Então você percebe que esse repertório que eu usei não é tão específico? Ele é específico de desigualdade social, mas ele não é específico de pobreza menstrual. Mas como é que eu fiz aqui para ele poder ficar pertinente ao tema? Eu coloquei os privilegiados e os despossuídos adaptados a esse tema, entendeu? Então, é basicamente isso que você precisa fazer. Inclusive, uma coisa que eu percebi aqui nesse texto que eu fiz e eu não faria nesse ano, na minha preparação, colocar esse entrave aqui. Percebeu que aqui eu usei um tópico específico e aqui embaixo eu não usei? Eu preferiria, por blindagem, colocar tanto o tópico específico aqui em cima quanto aqui embaixo. Claro, de forma que eu use sinônimos, não vou usar a mesma palavra também. Só que, se não for possível, use pelo menos em um. Em um é obrigatório para você ter a argumentação, tipo, o teu parágrafo bem blindado e específico, autêntico, original. Mas se você puder colocar os dois, é muito bom, tá? Um outro exemplo aqui, agora eu vou pegar uma outra redação e mostrar como que isso acontece na prática também aqui. Esse tema aqui, ó, a cultura do cancelamento e os impactos dos discursos de ódio no Brasil. Vamos pegar aqui esse parágrafo aqui, o D2 também. O D2 ele também tá bom. A gente pode desenvolver aqui. Ademais, é fulcrar, pontuar a fragilização dos valores morais, isto é, princípios que orientam a vida em comunidade, como outro impacto dessa problemática. Cara, percebeu aqui, né? Eu poderia, esse ano, já ter um ponto frágil de atenção, que é o tópico frase de novo. Aqui eu fiquei genérico, entendeu? E eu já estou olhando aqui que no final eu também fiquei genérico. Reprimi o impasse em questão. Então isso aqui você precisa evitar o máximo que você puder. Em 2025 ainda funcionava de vez em quando. Em 2026 eu não garanto que isso vá funcionar. Então, por segurança, eu colocaria palavras específicas logo de cara. Inclusive, nas lives de redação que eu tenho feito, eu já tenho adaptado essa metodologia para poder colocar sempre palavras específicas, palavras-chave do tema aqui para poder garantir a autenticidade do meu texto. Mas vamos lá, isso aqui a gente viu que às vezes pode passar, mas eu não recomendo que você corra esse risco. A gente está aqui para poder garantir que você entregue tudo no olho do corretor e você não dê brechas para ele tirar ponto da sua redação. Que é isso que você quer, né? Você não quer que ele tire ponto da sua redação por alguma picuinha que ele possa achar. Então, vamos lá. Isso porque, para uma relação interpessoal sadia no corpo social, é necessário que todos apliquem a empatia e a alteridade, pois elas consideram e respeitam as particularidades de cada ser humano. Percebeu aqui? Para uma relação interpessoal sadia, essa que é a situação idealizada que eu coloquei no meu texto, é necessário que todos apliquem. Então, se eu coloquei uma situação idealizada, o que eu vou fazer? Eu vou contrapor. Entretanto, esse cenário não se mostra presente na realidade brasileira. Percebeu? Contraponto.
em virtude do aumento da cegueira moral. E aqui entra aqui a primeira causa, em virtude do aumento da cegueira moral. Beleza? Esse conceito proposto por Bauman, então aqui ó, outra parte de blindagem que eu já recomendaria para vocês fazerem, por Bauman. Quem é Bauman? Quem que foi Bauman? Foi um sociólogo, então eu coloquei aqui, proposto pelo sociólogo Bauman, tá? Então, isso aqui não perde ponto, mas por blindagem coloca o que ele foi, né? Eu colocaria isso a partir de agora. Elucida que, devido ao surgimento da intensa dinâmica antropológica atual, então isso daqui é a segunda causa e a mini justificativa. Devido à intensa dinâmica que está sendo atualmente na sociedade, as pessoas estão cada vez menos capazes de se envolver socialmente com sensibilidade e respeito ao próximo, o que está contrapondo, inclusive, da parte de empatia e alteridade que eu levantei aqui em cima. O que se intensifica, por exemplo, olha a exemplificação aqui, no ambiente virtual, porque eu levantei aqui na minha introdução, né, a parte do portal de notícias da Choquei, né, que foi a internet, né, o hate lá para Jéssica Canedo, que foi a parte daquela fofoca com o Whindersson Nunes, não sei se vocês lembram ou conhecem essa notícia. Ela se suicidou porque não aguentou a pressão da mídia, né? Então, eu já estava no meu texto trazendo essa parte mais de discursos de ódio na internet. Inclusive, essa parte de cultura do cancelamento já dá essa sugestão de ambiente cibernético, né? Ambiente digital. Então, eu coloquei aqui bem mais delimitado, né? Delimitado de ambiente virtual, no qual o subterfúgio do anonimato na internet propicia a disseminação do ódio. O que isso significa? Subterfúgio é um artifício que você pode utilizar para você... É uma ferramenta, basicamente. Uma ferramenta que você pode usar para algum objetivo que geralmente não é muito bom. Subterfúgio é para algo que geralmente não é muito bom. Subterfúgio do anonimato na internet. Então, o que significa? A ferramenta de você ser anônimo na internet te deixa muito mais fácil, é um caminho muito mais fácil de você propagar discursos de ódio por aí sem ser pego. Que desconsidera esses princípios, né? O discurso de ódio desconsidera os princípios de empatia e respeito ao próximo que eu coloquei aqui em cima. Por conseguinte, então beleza, a gente fez aqui, em decorrência dessa circunstância, fazendo a retomada de toda a causa que eu fiz anteriormente, só para poder blindar, muitos indivíduos nas relações sociais contemporâneas tendem, ponderador argumentativo, tendem a naturalizar a recorrência da violência verbal no nicho cibernético, o que gera, adicionalmente, o desdobramento da consequência aqui, a segunda, a hostilização desse ambiente em razão da elevação do índice de discursos odiosos. Logo, para se desviar desse impacto, urge reprimir o impasse em questão. Basicamente, a gente vê aqui que tudo que eu falei daquele fluxograma está aqui. Então, é basicamente só você replicar e ir adaptando ao seu modo de escrita. Enfim, galera, é isso, tá? Terminei o vídeo aqui, a parte do conteúdo. Então, essas aqui são todas as dicas de argumentação que eu tenho para passar para vocês. Espero que alguma delas tenha servido e tenha auxiliado vocês a verem a argumentação de alguma outra maneira. Então, se ajudou vocês, se vocês quiserem, deixa um gostei aqui embaixo e também deixa algum comentário, alguma outra ideia de vídeo também que você queira que eu faça. Eu vou ler e vou anotar, né, na minha lista para poder fazer. E se você quiser aprender não só a ter esse olhar clínico de redação, como também ter estratégias de estudos muito avançadas em vários outros âmbitos da preparação, eu estou com a minha mentoria aberta, mas as vagas são limitadas, tá? Então a gente está num processo de fechar as vagas em breve. Então acho que só tem mais 3 vagas mais ou menos. Então, se você quer ter um acompanhamento individualizado comigo, de direcionar não só essa estratégia, como outras estratégias de revisão sobre o que estudar, como estudar, de forma que eu seja o seu mentor e te guie nessa preparação ao longo desse ano até o Enem 2026, o meu contato vai estar aqui embaixo na descrição para você procurar mais detalhes e eu vou te explicar como que a mentoria vai funcionar, beleza? Basicamente é isso, gente. Um abraço, fique com Deus, é isso. Tamo junto.